Olá, eu sou o professor Fernando Llamas e eu estou acompanhado na disciplina de pesquisa de clima organizacional pela professora Daniela Moscon. Tem alguns conceitos que eu considero que são importantes para discutirmos juntos nesta primeira unidade. Então, a primeira coisa que eu gostaria de provocar vocês e que a gente pensasse juntos é por que fazer um diagnóstico organizacional? Em cenários de transformação na gestão, a avaliação é crucial para identificar problemas, planejar ações corretivas e monitorar os resultados. O nosso foco nesta disciplina é instrumentalizar a tomada de decisão profissional para que nós possamos gerir as mudanças na organização que vão impactar o comportamento e a percepção dos indivíduos sobre a organização. Isso envolve o uso estratégico das informações sobre a percepção que as pessoas dão sobre o comportamento. E, portanto, gerenciar o clima de uma organização envolve reconhecer que gerir é uma tarefa complexa e qualquer alteração no modo de gerenciamento, ainda que seja bem pequeno, gera grandes mudanças. E essas mudanças elas devem ser tanto identificadas como monitoradas. Com as informações geradas a partir da identificação e monitoramento, assim é possível tomar melhores decisões. Ao monitorar e medir, nós podemos estabelecer pontos de referência, geralmente utilizando o desenho passado da própria organização, junto com a coleta de dados com os colaboradores no momento presente. Na nossa próxima unidade, vamos abordar a seleção de instrumentos para fazer pesquisa de clima. Embora a elaboração de instrumentos seja muito importante, é altamente recomendável a utilização de instrumentos que já sejam validados por outras organizações. Isso vai conferir uma maior validade e vai evitar o dispêndio de tempo em várias testagens. A consistência no instrumento ao longo do tempo é crucial para que nós possamos formar uma série histórica confiável, que permita verificar a eficácia das ações desenvolvidas em uma série histórica. Os instrumentos validados, eles também facilitam a comparação com as organizações que tenham atuações parecidas. Dessa forma, nós conferimos na avaliação do clima tanto a longevidade como o benchmarking, com uma operacionalização que otimiza os recursos. Ok, nós já entendemos a importância da pesquisa de clima, mas a decisão sobre o que medir e quais os critérios que nós utilizamos são centrais em uma avaliação, abrangendo tanto aspectos quantitativos como qualitativos. Vejamos os principais elementos a serem avaliados na hora em que a gente precisa tomar a decisão do que avaliar. O primeiro ponto é a relevância. Os fatores que impactam diretamente os objetivos da organização, a missão, a visão e os valores. Por exemplo, em serviços, a satisfação de um cliente, em educação, o aprendizado de um aluno. Na pesquisa de clima, os fatores que selecionamos eles devem ser cruciais para as atividades de uma organização. O segundo aspecto é a criticidade. São os elementos críticos em processos e em rotinas que têm um impacto abrangente. A liderança é um exemplo clássico em pesquisas de clima, pois ela influencia múltiplos fatores como o reconhecimento, a comunicação e o desenvolvimento de carreira. O último aspecto é o custo-risco, que são aqueles aspectos cujas decisões erradas podem gerar prejuízos financeiros ou potenciais problemas muito grandes, como, por exemplo, avaliar como a mudança na política de preço pode afetar o esforço de venda pela percepção dos vendedores. Alguns dados eles são objetivamente mensuráveis, como a quantidade de empregados, por exemplo. No entanto, a avaliação do clima ela depende intrinsecamente dessa percepção subjetiva dos colaboradores, o que exige abordagens específicas, como, por exemplo, pedir para os colaboradores explicarem
qual foi o sentimento com um novo plano de carreira ou com uma nova política de requisição de férias. Então, partindo deste contexto, nós podemos abordar o conceito de clima organizacional. O clima ele é a percepção que os membros da organização têm sobre o seu ambiente, influenciando diretamente o comportamento. Então, é crucial entender que o clima ele difere da cultura. É uma camada que é mais superficial. Embora ela não seja fácil, ela é mais modificável. Então, nós avaliamos o clima para compreender a percepção que os colaboradores têm sobre a organização. Nossas percepções, elas moldam os julgamentos, elas, por sua vez, influenciam as nossas reações e ações. Então, gerir o comportamento dentro de uma organização de forma apropriada depende fundamentalmente do conhecimento dessas percepções. E ao final desta unidade, você vai estar apto a reconhecer questões de clima organizacional e indicar os caminhos para gerenciar o clima, sempre pautado em avaliar de forma estratégica, sendo operacionalizado por um diagnóstico organizacional. E na próxima unidade nós vamos nos debruçar em como selecionar ou elaborar um instrumento diagnóstico. Até lá!